Me diz uma coisa, você já se perguntou como o apóstolo Paulo ele conseguiu permanecer firme em uma das cidades mais corruptas do mundo antigo? E será que a graça de Deus é realmente suficiente para sustentar um cristão em meio ao medo, às perseguições e à oposição? E o que a experiência de Paulo em Corinto pode nos ensinar para enfrentarmos os desafios da nossa vida hoje? Essas e outras perguntas serão respondidas nesta aula da lição de número 6, a suficiência da graça na cidade de Corinto. Também você vai descobrir aqui comigo como Deus fortaleceu Paulo em um ambiente marcado pela idolatria, pela imoralidade e pela resistência ao evangelho. E entenderá porque a mesma graça que sustentou Paulo, ela continua sendo suficiente para sustentar cada um de nós. Então, por isso, fique comigo até o final deste estudo, porque eu tenho certeza que Deus falará profundamente ao seu coração por meio da palavra. Então, pegue a sua Bíblia, a sua revista da Escola Bíblica Dominical e vamos aprender juntos uma preciosa lição da palavra de Deus. A paz do Senhor, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos à nossa TV EBD. Vamos dar sequência aqui às nossas videoaulas semanais da Escola Bíblica Dominical, classe dos adultos. Chegamos na lição de número 6, que tem por título A Suficiência da Graça na Cidade de Corinto. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Rodrigo Lima, servo do Deus Altíssimo. É um prazer recebê-lo aqui. Só vou pedir rapidamente para você se inscrever no canal, comenta, compartilha, deixa aquele joinha que vai nos ajudar a expandir os ensinamentos da palavra de Deus. E também, quando você se inscrever nesse canal, me diz aí, deixa lá registrado o seu nome e a cidade de onde você está falando, para eu poder mandar um abraço para você agradecendo. Combinado? Vamos direto para a lição. Então, Paulo, um tópico primeiro, né? Paulo chega a Corinto. Ponto 1. Corinto, riqueza material e miséria espiritual. Então, pessoal, Corinto era uma das cidades mais importantes lá do Império Romano. Tá? A sua economia era forte, né? O comércio movimentado e pessoas de diferentes nações circulavam ali diariamente por suas ruas. Tá? Mas todo esse desenvolvimento, né, material escondia ali uma profunda pobreza espiritual. Por quê? A idolatria, a imoralidade sexual e a busca desenfreada ali pelos prazeres dominavam a vida da população. Então, em uma cidade conhecida por sua libertinagem e pela influência dos cultos pagãos, tá? Foi justamente para esse ambiente que Deus enviou o apóstolo Paulo. Tá? Então, humanamente falando aqui, Corinto parecia um dos lugares mais difíceis para anunciar o evangelho. Tá? Então, Deus não procura lugares fáceis. Coloque isso na sua cabeça. Tá? Ele procura que corações dispostos a obedecer. Tá? Então, Paulo ele não escolheu permanecer apenas onde havia aceitação, tá? Mas seguiu que a direção do Senhor, confiando que o poder do evangelho seria suficiente para transformar vidas. Tá? Essa realidade nos ensina aqui que o evangelho ele continua sendo que a resposta para uma sociedade que muitas vezes prospera financeiramente, mas vive distante de Deus. Tá? E hoje encontramos pessoas que possuem bens, conhecimento, influência, mas carregam ali, né, um grande vazio espiritual nas suas vidas. Então nenhuma riqueza pode substituir a paz, a esperança e a salvação que somente Cristo oferece. Tá? Então, assim como em Corinto, tá? Vivemos em uma sociedade que valoriza o quê? O sucesso material, mas frequentemente despreza os princípios de Deus. Tá? Então, como cristãos, né, não devemos nos intimidar diante desse cenário. De forma alguma, nós somos chamados a anunciar o Evangelho com amor, coragem e fidelidade, confiando que a graça de Deus ela continua o quê? Transformando vidas, independente do ambiente em que elas estejam. Tá? Então, não importa quão corrompida seja a sociedade, onde o pecado é abundante, a graça de Deus continua sendo suficiente para alcançar e transformar aqueles que creem no Senhor Jesus. Tá? Ponto 2. Temor humano e dependência da graça. Ao chegar em Corinto,
Paulo ele não era um homem autoconfiante, tá? Ou emocionalmente inabalável, não. Ele não era assim. Pelo contrário, ele carregava as marcas das perseguições sofridas, tá? Em cidades como Filipos, Tessalônica e Bereia. Tá? Então, além do sofrimento físico, havia o peso da responsabilidade pelas igrejas que ele já havia estabelecido anteriormente. Tá? Então, diante de uma cidade conhecida por sua oposição ao evangelho, Paulo que reconhece, né, que esteve entre os coríntios uma fraqueza e um temor em um grande tremor, tá? 1 Coríntios 2, verso 3, tá? Então esse detalhe é importante por quê? Porque mostra que sentir medo não significa falta de fé, tá? O medo é uma reação humana, mas a diferença está em como respondemos a ele, tá? Então Paulo ele não permitiu que o temor o impedisse de cumprir a missão, tá? Em vez disso, o que ele fez? Ele não confiou na sua própria capacidade, tá? Ele aprendeu, né, da graça e do poder de Deus para continuar pregando. Então é isso que nós devemos fazer, depender unicamente, exclusivamente de Deus, tá? A Bíblia nos ensina que Deus, ele não escolhe pessoas perfeitas ou destemidas, mas fortalece aqueles que reconhecem a dependência dele. Então, como o próprio apóstolo escreveu mais tarde, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Foi o apóstolo Paulo que escreveu isso em 2 Coríntios 12, 9. Tá? Então, quando reconhecemos as nossas limitações, abrimos o espaço para que Deus manifeste seu poder na nossa vida. Então, todos nós enfrentamos momentos de insegurança, medo ou desânimo. Podemos sentir receio ao falar de Cristo, assumir uma responsabilidade na igreja, ou enfrentar desafios na família ou no trabalho. Tá? Então, nessas horas, o que acontece? Devemos lembrar que Deus ele não exige que sejamos fortes por nós mesmos. Tá? Ou seja, Ele deseja que confiemos na força que vem dele, do próprio Deus. Então o medo ele bate a porta do coração, com certeza. Mas a graça de Deus nos capacita a seguir em frente. Tá? Então quem depende do Senhor encontra forças para cumprir a sua missão, mesmo em meio a todas as dificuldades. Ponto 3. O início do ministério e a oposição na sinagoga. Seguindo seu costume, né, Paulo iniciou seu trabalho missionário onde? Exatamente onde você pensou, na sinagoga, tá? Onde havia judeus e gentios totalmente e tementes a Deus, né, reunidos ali para ouvir as Escrituras. O seu objetivo, tá, era demonstrar por meio do Antigo Testamento que Jesus era o Messias prometido. Tá? Então, mesmo enfrentando resistência, Paulo ele manteve que a sua fidelidade à mensagem do Evangelho. Então, sem alterar a verdade para agradar seus ouvintes, de forma alguma. Durante esse período, Deus providenciou pessoas que seriam fundamentais para o desenvolvimento da obra. Priscila e Áquila acolheram Paulo e trabalharam ao seu lado na fabricação de tendas, permitindo que ele se sustentasse enquanto evangelizava, ou seja, o apóstolo trabalhava para se sustentar. Tá? Mais tarde, com a chegada de Silas e Timóteo, né, trazendo apoio, né, e boas notícias das igrejas da Macedônia, Paulo pôde dedicar-se ainda mais intensamente à pregação da palavra. Né? Mas o que a oposição dos judeus aumentou. Tá? Então, em vez de desanimar, né, se entristecer, não. Paulo compreendeu que Deus estava abrindo um novo caminho para o evangelho, para que o evangelho conseguisse alcançar um número ainda maior de pessoas, especialmente os gentios. Tá? Então, o que parecia um obstáculo tornou-se uma oportunidade para a expansão do reino de Deus. Tá? Então, isso nos ensina que Deus ele pode transformar situações de rejeição em novos campos de atuação. Tá? Então, nem sempre encontraremos aceitação ao compartilhar nossa fé. Tá? Esquece isso, nem sempre. Tá? Haverá momentos em que as portas vão se fechar, pessoas vão nos rejeitar, ou os nossos esforços parecerão assim não produzir resultado nenhum. Porém, pessoal, Deus ele continua dirigindo a sua obra e abrindo novas oportunidades para aqueles que permanecem fiéis. Tá?
O exemplo de Priscila e de Áquila, de Silas e Timóteo, nos mostra que a obra de Deus não é realizada por uma única pessoa, tá? Sempre vamos ter companhias, tá? De outros irmãos também preparados. Então o Senhor levanta colaboradores para fortalecer, encorajar e compartilhar a missão. Cada cristão tem um papel importantíssimo na igreja, tá? Na edificação da igreja. Então, cada uma porta que se fecha por causa da oposição, Deus é poderoso para abrir outra. Tá? A fidelidade do servo é continuar anunciando o evangelho, confiando que o Senhor ele dirige cada passo da sua obra. Tá? Tópico 2. A continuidade da missão e o encorajamento divino. Ponto 1. A casa de justo e o avanço do evangelho. Depois de enfrentar ali a oposição na sinagoga, Paulo ele não desistiu da missão e nem deixou Corinto. Tá? É importante isso aqui. Deus abriu uma nova oportunidade por meio de Tito, justo, um homem temente a Deus que colocou a sua casa à disposição para a pregação do evangelho. Né? Então, curiosamente, a sua residência, sabe onde que ela ficava? Exatamente ao lado da sinagoga, né? Mostrando que mesmo quando uma porta se fechava, Deus providenciava outra ainda mais estratégica para o conhecimento e crescimento da igreja. Tá? Então, nesse novo ambiente, muitas pessoas ouviram a palavra e creram em Cristo. Tá? Entre elas estava Crispo, né, o principal da sinagoga, que juntamente com toda a sua família entregou sua vida ao Senhor. Tá? Então, essa conversão demonstra que o evangelho não faz acepção de pessoas, tá, pessoal? A graça de Deus alcança tanto os mais simples quanto aqueles que ocupam posições de destaque na sociedade, tá? Esse episódio também também revela que Deus usa pessoas comuns e recursos simples para cumprir seus propósitos. Tá? Às vezes a gente quer algo tão grandioso, não, na simplicidade Deus age. Então a casa de justo tornou-se um lugar de adoração, ensino e comunhão, mostrando que a igreja não depende de grandes estruturas, mas da presença de Deus e da fidelidade de seus servos. Tá? Muitas vezes pensamos, né, que só podemos servir a Deus quando temos muitos recursos ou ocupamos ali uma posição de destaque. Não é assim, tá, pessoal? Deus ele pode usar aquilo que temos hoje. Tá? Então, uma casa aberta para receber os irmãos, tá? Um coração disposto a servir, uma palavra de incentivo, um gesto de amor pode se tornar-se instrumentos para a expansão do reino. Tá? Além disso, quando enfrentamos rejeição ou obstáculo na obra de Deus, não devemos enxergá-los como o fim da missão, de forma alguma. Tá? O Senhor ele continua abrindo novas portas e criando oportunidades para que a sua palavra alcance outras pessoas. Tá? A oposição jamais impede os planos de Deus. Então, quando permanecemos fiéis, ele transforma obstáculos em oportunidade e usa pessoas dispostas para que o evangelho continue avançando. Tá? Glória a Deus por isso. Ponto 2. O medo do apóstolo e a palavra que fortalece. Mesmo vendo o evangelho produzir frutos em Corinto, Paulo continuava enfrentando forte oposição. Então, as perseguições do passado, a hostilidade presente fizeram com que ele experimentasse medo e insegurança. Tá? Conhecendo o coração do seu servo, Deus não o repreendeu, tá? Por sentir medo. Ao contrário, aproximou-se dele, né, e lhe deu ali uma palavra, né, de encorajamento. Que palavra foi essa? Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo. Atos capítulo 18, verso 9 e o verso 10. Né? Então essa promessa, né, revela um importante princípio espiritual, ou seja, Deus ele fortalece aqueles que permanecem fiéis, mesmo quando estão emocionalmente abatidos. Tá? Ou seja, a presença do Senhor era a maior garantia de Paulo. Tá? Então o sucesso da missão não dependia de coragem, né, inteligência ou experiência humana, mas da companhia e da direção de Deus. Tá? E quando o Senhor afirma, né, que havia ali muito povo nesta cidade, ou seja, mostra que antes mesmo de a igreja enxergar os resultados, Deus já conhecia aqueles que seriam alcançados pelo Evangelho. Tá? Então essa passagem também nos ensina que a palavra de Deus tem poder de renovar
e as nossas forças. Tá? Então, quando as circunstâncias nos levam ao desânimo, é a voz do Senhor que restaura a nossa esperança, tá? Nos impulsiona ali a continuar cumprindo nossa missão. Em algum momento da caminhada cristã, todos enfrentaremos o que? Situações que provocam medo. Provocam medo, a dúvida, o desânimo, é natural isso. Mas podemos nos sentir incapazes diante dos desafios familiares, profissionais, materiais e espirituais. Mas nesses momentos precisamos lembrar de que Deus ele continua dizendo aos seus servos: não temas. Tá? Então a coragem do cristão não nasce da ausência da dificuldade, tá? Mas da certeza de que Deus está presente em todos os momentos da nossa vida. Tá? Então quem confia na promessa do Senhor encontra forças para continuar, mesmo quando não consegue enxergar todos os resultados do seu trabalho. A presença de Deus é o maior incentivo para perseverarmos, tá? Quase não sai. Mas quando ouvimos a voz do Senhor, né, e confiamos nas suas promessas, o medo ele perde sua força, tá? E a fé é renovada e seguimos firmes na missão que ele nos confiou. Ponto 3. Graça suficiente, perseverança e transição. Depois de receber a promessa do Senhor, Paulo ele não abandonou Corinto, tá? Então, fortalecido pela graça de Deus, ele permaneceu na cidade durante 1 ano e 6 meses, tá? Ou seja, 1 ano e meio, né? Dedicando-se ali ao ensino da palavra e ao fortalecimento da igreja. E esse período demonstra que a perseverança é fruto da confiança em Deus. Tá? Então, a graça não apenas confortou Paulo em seus momentos de medo, mas também lhe deu forças para continuar servindo com fidelidade. Tá? Então, é importante observar que a promessa de Deus não significa uma vida sem dificuldades. De forma alguma, pessoal, não pensam nisso. Tá? O Senhor ele garantiu a sua presença e proteção, mas Paulo ainda enfrentaria ali oposição e novos desafios, assim como nós hoje, assim como você e eu. Tá? Então, o cristão não é preservado de todos os problemas, quem me dera, né? Mas não é assim que acontece. Mas ele recebe que força para enfrentá-los sem desistir da caminhada, tá? E também esse tempo em Corinto, tá? Foi essencial para consolidar a igreja. O ministério de Paulo não se limitava em anunciar o evangelho, ele também investia o que? No ensino, no discipulado e no fortalecimento espiritual dos novos convertidos, tá? Coisas que nós devemos fazer hoje também. Muitas vezes alguém aceita a Cristo e a gente abandona um camarada lá na igreja. E não é assim, tá? Então, uma igreja saudável, ela cresce não apenas em número, mas também no conhecimento da palavra e na maturidade da fé, tá? Vivemos em uma época em que muitos desistem, né, ali diante das primeiras dificuldades, tá? Mas o exemplo de Paulo nos ensina que a perseverança faz parte da vida cristã e permanecer firme, mesmo quando os resultados parecem demorados ou quando surgem obstáculos, é uma demonstração de confiança e fidelidade em Deus, tá? Também aprendemos que a nossa responsabilidade não é apenas evangelizar, pessoal, mas contribuir para o crescimento espiritual daqueles que já receberam Cristo, tá? Então, ensinar, discipular, incentivar e fortalecer os outros irmãos faz parte da missão da igreja, amém? Então, a graça de Deus não nos chama para uma caminhada sem desafios, mas nos capacita a permanecer firmes até que sua obra seja completada. Glória a Deus por isso. Tópico 3. Paulo diante de Gálio. A graça que sustenta em meio à oposição. Ponto 1. A acusação dos judeus e a proteção divina. Vamos lá. A oposição contra Paulo chegou a um ponto de levá-lo diante de Gálio, ou seja, para um curso da Acaia. Tá? Então os judeus eles estavam ali eles esperavam que a autoridade romana condenasse o apóstolo e impedisse a propagação do evangelho. Propagação, acho que eu falei errado, não lembro. Mas que impedisse, né? Só que antes mesmo que Paulo apresentasse a sua defesa, Gálio entendeu que aquela questão dizia respeito às crenças e costumes religiosos dos judeus e por isso recusou-se a julgar o caso. Tá? Então, nesse episódio,
vemos claramente que a ação da providência de Deus aqui nesse episódio, tá? Foi o próprio Deus que interviu ali. Então, dias antes, tá? Melhor dizendo, o Senhor havia dito a Paulo o seguinte: não temas, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, tá? Então, a decisão de Galho foi o cumprimento dessa promessa, tá? Então, Deus usou ali uma autoridade civil que nem sequer demonstrava compromisso com o evangelho, tá? Para proteger o seu servo e permitir que a obra continuasse. Esse acontecimento, tá, nos ensina que Deus ele está no controle das circunstâncias também. Muitas vezes ele age de maneiras que não esperamos, usando pessoas e situações para cumprir seus propósitos. A proteção divina nem sempre acontece por meio de milagres. Milagres que eu digo extraordinários, tá? Não, em muitos momentos ela se manifesta por meio de decisões, acontecimentos e oportunidades que o Senhor dirige soberanamente, tá? Então, como cristão, também enfrentamos críticas, oposição e, às vezes, até acusações injustas, tá? Nessas situações, a nossa confiança deve estar em quem? Em Deus, e não apenas em nossa capacidade de nos defender, tá? Então, isso não significa também, tá, que permaneceremos em silêncio diante das injustiças, nada disso, tá? Mas que descansaremos na certeza que o Senhor continua governando todas as coisas. Tá? Então essa passagem também nos lembra que nenhuma oposição pode impedir o cumprimento dos planos de Deus. Tá? Então quando estamos no centro da vontade de Deus, Ele cuida da nossa vida, da sua vida, da minha, né? E abre o caminho necessário para continuarmos cumprindo a missão ali que nos foi confiada. Tá? Proteção de Deus nem sempre elimina a oposição, tá? Nem sempre, mas garante que nada poderá frustrar os seus propósitos. Então, quem confia na soberania do Senhor aprende a enfrentar as adversidades como? Com fé, coragem e esperança para a glória de Deus. Amém? Ponto 2. O espancamento de Sostênio e o alcance da graça. Vamos lá, pessoal. Após a decisão de Galho, tá, a multidão voltou ali a sua violência contra Sostênias, tá, principal da sinagoga, tá, que foi espancado diante do tribunal, gente. Olha isso, tá? Então, embora Lucas não explique claramente quem o agrediu, nem a razão, tá, exata do ataque, o episódio revela como o ódio, né, e a intolerância podem ali produzir injustiças, tá? Então, em contraste, né, com essa violência, o Evangelho continua sendo uma mensagem de paz, de perdão e transformação. Tá? Então, um detalhe que chama a atenção, tá, é que anos depois, Paulo menciona o homem chamado Sostênies como irmão na introdução ali da primeira carta aos Coríntios, tá? No capítulo 1, verso 1. Quer dar uma checada lá, mas depois, tá? Depois. Então, muitos estudiosos entendem, né, que se trata da mesma pessoa, tá? Embora a Bíblia não afirme isso, tá, de forma explícita, tá? Eu preciso ser bem sincero aqui, tá? Então, essa possibilidade nos leva a refletir sobre o alcance da graça de Deus. Então, aquele que antes estava ligado à oposição ao Evangelho pode ter se tornado um cooperador na obra de Cristo, tá? Então, essa é uma das maiores demonstrações de poder transformador do Evangelho, ou seja, Deus muda histórias, né? Pessoas que antes resistiam, né, à verdade, elas podem ser alcançadas pela graça e passar a servir ao Senhor com dedicação. O Evangelho não apenas muda comportamentos, ele transforma o coração. Então não devemos desistir de orar ou testemunhar, né, para que aqueles que hoje parecem, né, distantes de Deus ou até contrários à fé cristã, que não tem mais jeito, acabou. Nada disso. A graça do Senhor continua alcançando pessoas de todas as origens e condições. Tá? Então, muitas vezes, quem hoje, né, se opõe ao Evangelho poderá, no tempo de Deus, né, tornar-se um grande instrumento em suas mãos. Eu conheço várias pessoas que outrora falavam mal de Deus, do Evangelho, e hoje são grandes pregadores, né, são grandes irmãos em Cristo. Tá? Comente aqui, deixe nos comentários aqui se você conhece alguém
que outrora foi isso e hoje é uma bênção para a glória de Deus, tá? Então vamos lá. Esse episódio nos ensina que não devemos responder à violência com violência, mas confiar na ação de Deus, que é capaz de transformar até os corações mais endurecidos, tá? A graça de Deus tem poder para mudar qualquer vida, qualquer uma. Nenhuma pessoa está tão distante que não possa ser alcançada pelo amor de Deus, tá? Então por isso devemos continuar anunciando o evangelho com fé, esperança e perseverança. Ponto 3. A suficiência da graça na experiência de Paulo. Eu ia dizer na experiência de Paulo. A permanência de Paulo em Corinto é um testemunho de que a graça de Deus é suficiente para sustentar o cristão em qualquer circunstância. O apóstolo enfrentou medo, perseguições, rejeições, acusações, mas não desistiu da missão que Deus lhe havia confiado, certo? Então a sua força não vinha da sua capacidade pessoal, mas da certeza de que o Senhor estava ao seu lado. Então, como ele mesmo escreveu anos depois, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Tá? 2 Coríntios 12, 9. Então, Corinto era uma cidade marcada pela idolatria e pela imoralidade, mas foi justamente ali que Deus levantou uma igreja forte e atuante. Então, qual é o ensino que eu tenho aqui? Que a graça divina ela é capaz de produzir vida onde muitos enxergam apenas decadência. Tá? Então, o Senhor não escolhe lugares perfeitos para agir, mas ele manifesta o seu poder em ambientes difíceis, mostrando que o Evangelho continua sendo a resposta para a necessidade do ser humano. Tá? Então, a experiência de Paulo também nos mostra que a verdadeira vitória cristã não consiste em viver sem problemas, tá? Mas permanecer fiel durante as provações. Tá? A graça de Deus ela não nos isenta das lutas, mas nos fortalece para enfrentá-las com esperança, perseverança e confiança. E essa graça ela nos capacita a continuar servindo, mesmo quando os desafios parecem maiores do que as nossas forças. Todos nós enfrentaremos momentos que vamos nos sentir ali limitados, cansados ou desanimados. Mas nessas horas devemos lembrar que Deus não nos abandona jamais. Amém? Vou concluir aqui dizendo para você que a passagem de Paulo por Corinto nos ensina que a obra de Deus não depende das circunstâncias favoráveis, mas da suficiência da sua graça. Em uma cidade marcada pela idolatria, pela imoralidade, pela oposição ao evangelho, o Senhor sustentou seu servo e permitiu o estabelecimento de uma igreja que se tornou referência para o cristianismo primitivo. Então isso demonstra que onde a graça de Deus opera, vidas são transformadas e sua obra prospera. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome de Jesus e até o próximo vídeo, claro, se Deus nos permitir.